Olá, esse é mais um Saúde Zen e hoje eu trago um assunto que eu sei que é de interesse de muitos de vocês, que é como recuperar a força muscular depois dos 50 anos. Então, vem comigo que eu te explico e eu não tô falando de academia, tá? Vem comigo. Então veja se essas situações que eu vou falar agora estão se tornando cada vez mais frequentes para você. Então na rua, você está caminhando e aí você já começa a sentir de uns tempos para cá que a sua perna está cada vez mais pesada e isso faz com que você ande cada vez mais devagar. Ou, por exemplo, você está carregando as compras e aí de uns tempos para cá você tem notado que elas estão cada vez mais pesadas, que está se tornando assim uma atividade hercúlea, que é como se você estivesse na academia de tão difícil que tá. Ou seja, você vem notando que você está perdendo massa muscular, você tem perdido força. Isso tem acontecido com você? E vamos entender por que isso acontece. Com o passar dos anos, a gente começa a ter mais dificuldade de ganhar a massa muscular. E isso pode acabar contribuindo para uma condição que a gente conhece como sarcopenia. Vou deixar escrito aqui para você. Sarcopenia vem do grego e significa perda de carne. Na verdade, é perda da massa muscular. Então, olha só, o seu início ocorre normalmente entre os 30 e 40 anos de idade e pode fazer o seu corpo perder até 8% da musculatura por década. Então, a sarcopenia é uma situação que atinge muitas pessoas que passaram dos 50 anos e é muito séria. Olha só, depois dos 60 anos, essa queda da massa muscular pode ser ainda mais acentuada, levando as pessoas que passaram dos 75 anos a perderem até metade da massa muscular que tiveram na sua juventude. E olha como é um assunto que atinge muita gente. Há estudos apontando que até 13% das pessoas entre 60 e 70 anos sofrem ou vão sofrer dessa condição. E aí, gente, quando a gente fala das pessoas que passaram dos 80 anos, esse percentual sobe para até 50%. Então é muito sério essa condição de perda de massa muscular e a chamada sarcopenia. E olha os prejuízos que acontecem quando a gente tem essa perda significativa de massa muscular. A gente começa a ter dificuldade para levantar do sofá ou da cama, queda da velocidade na hora de caminhar, falta de energia, ausência de firmeza nas pernas ao ficar de pé, isso é muito comum, desequilíbrio ao caminhar e a gente fica mais suscetível ao risco de quedas perigosas. Você certamente ou já ouviu uma história assim de um parente, ou isso está acontecendo dentro da sua casa. O que acontece é que essa situação pode levar a um ciclo vicioso de inatividade. Como isso acontece? Porque a queda pode provocar uma fratura. A fratura pode fazer com que essa pessoa se movimente ainda menos. A falta de movimentação vai levar à atrofia dos músculos e assim, sucessivamente, vai virando uma bola de neve. O que acontece é que não existe remédio para a sarcopenia. Esse é o grandíssimo problema. Não há remédio para a sarcopenia. Geralmente os médicos indicam duas propostas, que são maior ingestão de proteínas. Isso você deve saber para quem pratica exercício, mas não só para quem pratica exercício. Se você quer ter uma boa quantidade de massa muscular, você precisa consumir proteína. E a outra proposta é
fazer exercício. E não é uma caminhada, é puxar peso mesmo, para evitar essa perda significativa de músculo. O Dr. Turíbio Leite, que tem uma trajetória imensa cuidando de esportistas, mas também de pessoas longevas, né? Pessoas que passaram dos 50 anos e estão com essa questão muscular. Dr. Turíbio Leite ajudou a gente a montar esse material para vocês. E como você deve ter visto na entrevista que ele deu ontem, terça-feira, para o Primeira Dose, para o Leopoldo Rosa, ele explicou a importância das proteínas. Então, vamos recapitular aqui. As proteínas, elas têm muita utilidade para a gente. Então, olha só, então a gente usa a proteína para fabricar colágeno e a elastina para nossa pele, para cuidar do nosso sistema nervoso, para produzir anticorpos, para proteger as nossas articulações, para fortalecer os nossos músculos e para outras várias funções. Então vamos lá. Para ter mais força, para ter músculo, para aguentar a vida até os seus 90, 100 anos, a gente precisa de proteína e musculação. Só que a proteína que você come não é automaticamente absorvida pelo seu corpo. Então, os obstáculos vão aparecendo. Então, a molécula da proteína, ela é bastante grande para o seu organismo absorver automaticamente. E aí, o que acontece? Quando a gente ingere a proteína, o nosso organismo quebra em partes menores, chamadas de aminoácidos. E é com esses aminoácidos que o nosso corpo produz as proteínas que a gente vai usar lá na frente. Aí, a partir dos aminoácidos, o nosso corpo vai fazer essa construção de proteínas. No nosso caso, nossos músculos, que resulta no que a gente chama de hipertrofia ou aumento da massa muscular. Com o passar dos anos, o nosso corpo vai se tornando cada vez mais resistente a esse estímulo. A academia e ingestão de proteínas. Então, nem todas as pessoas conseguem recuperar a massa muscular, a força muscular com academia e com ingestão de proteínas no seu cardápio, na sua alimentação do dia a dia. E isso acontece também porque, dependendo da sua idade e da sua massa corporal, do seu peso, a quantidade de proteína que você vai ter que ingerir vai se tornando cada vez maior. E assim, num bife, não é que num bife de 100 gramas, você não vai aproveitar 100 gramas de proteína, porque ali também tem gordura, ali tem fibra, então tem outras coisas ali dentro que não vão te deixar aproveitar a proteína do seu bife inteiro. Por isso que nesses casos a suplementação ela se faz necessária e ela vai se tornando cada vez mais bem-vinda para a gente ter essa recuperação da massa muscular. E agora eu quero falar sobre esses dois nutrientes derivados de proteína que você pode usar na sua suplementação, que vão te ajudar a recuperar essa força muscular. O primeiro deles é o HMB, que é um suplemento alimentar derivado da proteína. Então, num estudo, os participantes foram separados em dois grupos. O grupo 1 consumiu 3 gramas de um suplemento alimentar derivado da proteína HMB. O grupo 2 não consumiu HMB ou outra substância que pudesse ajudar no ganho de força. Ambos os grupos foram orientados a não fazerem exercício físico, que era para testar mesmo se o HMB poderia devolver a massa muscular nesse grupo que consumiu esse derivado de proteína. 2 meses depois, todos os idosos passaram por testes que mediram sua força e a sua massa muscular. E o desempenho do grupo que ingeriu o HMB diariamente foi bem maior do que o grupo que não consumiu. Olha isso, prestem atenção nisso.
e que o consumo de 3 gramas diárias desse nutriente pode contribuir para a melhora da força muscular nos idosos. E o que esse estudo japonês que eu acabei de mencionar, ele mostrou é que o HMB ele pode reestimular a produção de proteínas e pode auxiliar no combate à principal causa da sarcopenia, que é essa perda da massa muscular. Agora eu queria que você se atentasse a esse outro estudo que ainda traz mais informações. Essa pesquisa foi feita com 40 pessoas pelo Instituto do Esporte e da Educação Física de Varsóvia, na Polônia. Durante 3 semanas, 10 participantes ingeriram placebo, que é basicamente uma substância ali sem efeito nenhum, 11 ingeriram creatina e 9 ingeriram o HMB que a gente acabou de falar. No fim do estudo, todos os participantes foram avaliados. Aqueles que ingeriram o HMB ou a creatina apresentaram um aumento de massa muscular de força acima de quem ingeriu só o placebo, que não tem nada, né? Um pozinho sem nada. Só que tem uma coisa. As pessoas que ingeriram a creatina e o HMB apresentaram quase o dobro de massa muscular do grupo de quem tomou apenas os ingredientes separadamente. Sim, um forte indício de que a interação entre creatina e o HMB pode potencializar o resultado final. E as duas substâncias você pode suplementar numa dose que é preconizada pela saúde natural, 3 gramas de cada. 3 gramas de creatina, 3 gramas de HMB por dia. E o Dr. Turíbio Leite falou pra gente que depois de ter feito essa descoberta, essa combinação, ele começou a ver os seus pacientes a recuperarem a força nos braços, força no tronco, força nas pernas e principalmente, gente, a autonomia, que é o que a gente está falando aqui. Não é de ficar sarado. É claro que a gente pode e tem o direito de querer ficar sarado, de querer ficar trincado, mas aqui a gente está falando de uma coisa muito maior, que é de ter autonomia, que é de poder circular, que é de poder ir e vir sem precisar do outro, sem precisar depender de ajuda. E é com muita alegria, gente, que com essa ajuda magnífica, importantíssima do Dr. Turíbio Leite, que a gente lançou o Kratos no vitaminas.com.vc, né? Nosso site, a nossa marca de suplementos naturais que você conhece tão bem, não é verdade? Então, olha só, essa fórmula do Kratos, ela tem a quantidade exata de HMB e creatina, tudo junto, para você ter a chance de aumentar a força muscular e preservar a autonomia. Então, para isso, dentro de cada sachê, você encontra, que é para usar uma vez por dia, esse é o sugerido, tem 3 gramas de HMB e 3 gramas de creatina. E ainda para aumentar ainda mais, né, a eficácia do Kratos, foram adicionados na mesma fórmula vitamina B e vitamina D. A vitamina D, por que ela é importante também para os músculos? Porque ela ajuda no funcionamento muscular, no fortalecimento da imunidade e também melhora a função cardíaca. Então a gente elaborou uma fórmula com o Dr. Turíbio Leite para chegar na melhor solução, com antioxidantes e com todos os nutrientes essenciais para te ajudar nesse ganho de massa muscular. Esse lançamento já está sendo um sucesso. Eu sei que vocês estão perguntando muito. A gente está recebendo muitas perguntas nas nossas redes sociais. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link
com as principais perguntas e já no mesmo link você pode tirar suas dúvidas e também já adquirir o Kratos. A gente pensou em vocês e vai deixar tudo junto numa mesma comunicação, as principais informações do produto e também um caminho fácil para você poder adquirir o Kratos ainda hoje. Corre, porque o nosso estoque é limitado e vocês estão querendo muito. Foi um sucesso esse lançamento que a gente acabou de lançar. A gente lançou semana passada e a gente já tá vendo o nosso estoque diminuir bastante. Então corre. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês e a gente também nas redes sociais tá buscando responder todas as dúvidas de vocês. Então, se você tem interesse, tem dúvida, comenta aqui embaixo também, que a gente tá numa força-tarefa aí para responder todo mundo, tá bom? Esse foi mais um Saúde Zen. Não deixa de comentar e compartilha esse vídeo com todo mundo, porque a gente já entendeu que é de interesse de muitas pessoas, tá bom? Até semana que vem. Tchau!